Primeiro vamos corrigir, vamos fazer a correção primeiro da página 145, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: o período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas. Por isso, também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, esse período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e, em alguns casos, ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para minimizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. O que acontecerá com essa água e por que o método se torna eficaz nesse caso? Alguém poderia compartilhar a resposta? Professor, acho que eu botei errado, mas aqui eu vou ler. Até eu corrigi quase nesse instante. Eu acho que com a evaporação vai hidratar a pessoa pela água evaporada. Vai hidratar as narinas. Isso, muito bem, Stephanie, mais ou menos assim. Quem quiser uma resposta mais completa, pode colocar assim, ó. A água estava no estado líquido, né? Passará para o estado de vapor, deixando o ambiente mais úmido, ou seja, ideal para uma melhor respiração. Pronto, essa é a resposta mais completa, tá? Professor, tem aparelhos, né, que faz esse trabalho, né, tipo um umidificador. Tem, mas só que aí a gente aqui foi dado já a solução na questão, né? Ele só queria saber o que acontecia, viu? Vamos à segunda questão agora. Professor. Oi. O senhor vai colocar a resposta no chat? De novo? Já coloquei. Ah, não apareceu aqui não. Ó. Não? Vê agora. Apareceu agora. Ah, beleza. Vou para a segunda, tá bom? Alguém pode ler a segunda para mim responder? Eu. Vai. No nosso dia a dia, podemos encontrar as substâncias sobre as formas sólida, líquida ou gasosa. Entretanto, descobriu-se que existe um quarto estado físico da matéria, raro no nosso planeta, mas muito presente na composição de outros corpos celestes. Qual é este quarto estado da matéria? Alguém respondeu? Eu pesquisei na internet, tinha plasma. Isso, é isso mesmo, viu, Stephanie? Vou responder aqui, tá? Plasma, como a Stephanie falou, tá? Ele é o quarto estado da matéria. Ele é originado a partir... Deixa eu dar autorização para Maria Clara. A partir de uma substância gasosa, em temperaturas elevadíssimas. Pronto. É a resposta. Plasma, esse não, ele, tá? Plasma, ele é o quarto estado da matéria, é originado a partir de uma substância gasosa em temperaturas elevadíssimas.
Pronto, gente? Respondi. Professor, Oi. eu coloquei assim, ó. O plasma que é formado quando a substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor muito elevado, pode ser? Muito. Perfeito. Resposta perfeita. Viu? Vamos agora a correção da página 146. Página 146, tá? Observe, primeira questão. Observe o esquema abaixo, referente às mudanças de estado físico da água. Gente, peraí, só um minuto, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Desculpa, tá? Foi só um... A gente compensa um pouquinho aqui do tempo. O professor aqui pediu para me mandar um arquivo para ele. Bom, vamos lá. A gente parou na primeira questão. Então, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu só ver aqui onde é. Observe o esquema abaixo referente às mudanças do estado físico da água. Identifica as mudanças indicadas pelas setas 1, 2, 3 e 4. Bom, do sólido para o líquido, esse 1, a gente chama de fusão. Fusão. Deixa eu botar aqui a resposta no chat. Primeira questão. Primeiro é fusão. É o 2. O 2 a gente chama de... Vaporização. Isso. Vaporização ou ebulição. Vaporização ou ebulição. Tá? 3. Do líquido para o sólido, a gente chama de... Solidificação. Solidificação. Muito bem. E o 4, do gasoso para o líquido, a gente chama de... Condensação. Ou liquefação. Tá? Um dos dois. Segunda questão. Leia o texto. O gelo seco não é composto de água. Isso mesmo. O gelo seco é formado de gás carbônico. Gás carbônico, gente, é essa substância aqui que eu vou botar no chat, ó. É CO2, tá? Chamado de gás carbônico ou dióxido de carbono. Professor, uma pergunta. Se você ingerir o gelo seco, faz mal à saúde? Faz porque o gás carbônico, quando ele reage com a água, ele forma ácido, viu, Stephanie? Vou mostrar aqui, ó. CO2 mais água forma o H2CO3. É um ácido carbônico. Tá bom? Ele é perigoso. Ele, não é que ele seja perigoso, ele acaba... Como a substância ela é ácida, de certa forma ela não traz benefício em linhas gerais, tá bom? Continuando. Primeiramente, faz-se uma liquefação do gás carbônico num tanque a menos 20 graus Celsius. Depois, elimina-se a pressão de dentro do tanque e, consequentemente, há um resfriamento do gás para menos 78 graus Celsius. Ou seja, você vai resfriando, né, para formar o gelo seco. O suficiente para solidificar o gás carbônico. O gelo em contato com o ar forma uma névoa muito usada em shows.
aquela nevoazinha, né? Que solta aquelas fumaçazinhas. Não sei se vocês já viram, tá? Agora responda as questões a seguir. Vamos responder as questões a seguir, tá? Vamos lá, continuando aqui. Vai ficar. Qual o ponto de solidificação da água? Primeira pergunta. A temperatura de solidificação do gás carbônico é igual à da água? E aí, gente? Vamos responder, né? Ó, primeira pergunta. Qual é o ponto de solidificação da água? O ponto de solidificação da água é 0 grau. 0 grau Celsius. A Letícia já tinha respondido aí, ó. 0 grau. Tá? Cadê o grauzinho? Tô apanhando para botar o grau aqui. Ah, mas você já sabe. 0 grau, tá? Então, professor, é isso que acontece quando a gente bota carne, gelo no congelador? Não, o congelador vai produzir o gelo, né? Quando você bota o líquido, não é isso? Tu tá dizendo? Sim. Quando você coloca o líquido, aí aquele líquido ali ele vai se solidificar, ou seja, vai chegar a 0 grau, aí quando ele chegar a 0 grau, ele começa a congelar. Entendeu? Sim. Isso se for a água, tá, Stephanie? Se for outra substância, por exemplo, ó, a segunda pergunta... Se for assim, tipo a carne, acontece a mesma coisa? A carne tem água. A 0 grau ela congela. Ah. Quer fazer um teste? Se tu botar o álcool, o ponto de solidificação dele é diferente da água. Viu? Interessante, vou testar. Deu pra entender, né? Deu. Peraí, só um minuto. Gente, vamos lá, continuando. Vamos lá. Temperatura de solidificação do gás carbônico é igual à da água. É diferente, né, gente? Como é que fica aqui o ponto? Vamos ver. É diferente, pois congela a menos 78 graus Celsius. Não é menos 56 não, viu, Letícia? É menos 78. Tá aí no texto, ó. Gás para menos 78 graus Celsius, viu? Eu tive só umas interrupções aqui, gente, porque eu tô na escola, tá? Aí, gente falando direto, às vezes eu tenho que parar aqui. Viu? Eu também... Vou fazer uma pergunta aqui. Por que você tá na escola, não tá em casa? Porque eu tive que fazer gravar uma aula usando a lousa hoje, aqui no liceu. Viu? Aí eu tive que estar aqui na escola, infelizmente. Mas só tá eu e o pessoal da coordenação ali. Então, beleza, vamos continuar. B. Qual fenômeno caracteriza a passagem do gelo seco diretamente para o estado gasoso ao entrar em contato com o atmosférico? Quem respondeu essa? Sublimação.
Sublimação, né? É isso. É. Tá, sublimação. Tá certo. Letra B é isso aí, sublimação, tá? Terceira questão. Identifique. Oi. É esse conteúdo que vai cair na prova? Também, mas basicamente foi os conteúdos que a gente já viu em sala de aula, né? A gente vai fazer uma revisão depois. Viu? Certo. Eu tenho que mandar as questões da prova até quinta-feira. Aí até quinta-feira eu faço uma revisão. A gente vê aí na semana que vem fazer uma revisãozinha. Vamos lá. Identifique as mudanças de estado físico que ocorrem nas situações a seguir. Letra A. A água da torneira no congelador. Solidificação. Isso, solidificação, muito bem. B. Vapor de água subindo e formando nuvens. Vaporização. Vapor de água subindo e formando nuvens? Não, gente, condensação. Não é a mesma coisa, não? O senhor disse na questão anterior. Não, a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Viu? Tá bom, né? Então vamos para frente. Picolé derretendo. Fusão. Fusão, certo. Isso, Juninho. Fusão. D. Roupa molhada, estendida, secando no varal. Evaporização. Isso. Ou evaporação, né? Que é a passagem mais lenta. Viu? Júlia, as aulas ficam gravadas na plataforma da escola, viu? Na plataforma da escola, tá? Qual? A agenda virtual ou Não, Google Classroom? essa aula que está sendo gravada agora, ela fica na plataforma da escola. Agora, eu não sei se fica no YouTube, tem que ver onde é que fica. É bom perguntar ao Roberto depois. Bom? Vamos para frente. Terceira. A produção de suor na espécie humana é um mecanismo que impede a elevação da temperatura corpórea, do corpo, né? Mantendo o organismo a temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Ao ser vaporizado em nossa pele, o suor retira dela a energia térmica, reduzindo-lhe assim a temperatura. Dentre as situações expostas a seguir, assinale aquela em que não se verifica o mecanismo físico descrito. Vocês marcaram qual item? Para a gente analisar? Alguém mais marcou? Alberto marcou C, Letícia C, Isabelle C, Letícia C. Só a Stephanie é? Triane também C. Show. Bora ver aqui. Vamos olhar então a letra C logo, que está todo mundo dizendo que marcou a C. Quando uma garrafa de refrigerante gelado é deixada sobre a mesa, forma-se gotículas de água que, aderidas ao recipiente, propiciam uma redução ainda maior na temperatura do refrigerante. Verdadeiro, gente, letra C, tá? A gente falou até disso ontem, que quando a gente retira, tá aqui, ó, um exemplo clássico, ó, a minha garrafa, ó, tirei de dentro do congelador, do freezer, né, dali, ali da escola, ali, ó, e olha o que você percebe, ó, as gotículas de água na garrafa, tá? Tudo bem? Então, resposta letra C, viu? Tranquilo, corrigido a atividade do que ficou proposto para nós. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai responder, gente. Eu vou responder com vocês a atividade da ciência prática, tá? Até onde der, até o horário da aula terminar, tá? O que sobrar fica para vocês, tá bom? Vamos lá. Quem é que pode ler a primeira questão? Da página 152. Vamos lá para a página 152. Eu quero ler. Pode ler. A passagem turbulenta de um líquido para o estado de vapor com agitação em toda a sua massa líquida denomina-se
Qual é, gente? Como é que a gente chama a passagem de um líquido para o estado de vapor? A gente chama de quê? Evaporação. Evaporação ou ebulição? Alberto Júnior e Laura, letra A. Muito bem. Resposta letra A, viu? Lívia também, letra A. Resposta letra A, ebulição, gente. A gente viu que a evaporação, a gente viu ontem os 3 casos de vaporização, né? A ebulição, a evaporação e a calefação. A gente viu os 3 casos ontem. E ele está dizendo a passagem turbulenta de um líquido para o vapor, com a agitação das moléculas, é a ebulição. Lembra que a água fica borbulhando? Lembram disso, né? Como a água fica borbulhando, a gente chama esse fenômeno de ebulição. Então, primeira questão, letra A. Segunda questão, quem vai ler? Eu. Vai. Referindo-se às propriedades referindo-se. Referindo-se às propriedades do estado físico da matéria, é incorreto afirmar que... Pronto, ó, é incorreto. A gente vai analisar, procurar dentro das alternativas aquela que está incorreta. Vamos para a letra A. A mudança de estado de um material altera o modo como suas partículas se organizam e se movimentam sem modificar sua natureza. Por exemplo, gente, quando eu passo do sólido para o líquido, eu altero o modo como as partículas ficam? Sim ou não? Sim. E se organiza e movimenta sem modificar a natureza? Por exemplo, a água deixou de ser água, ela estava gelo, mas virou líquido, deixou de ser água? Não. Então, a letra A está correta. Ele quer a incorreta. Então, a A está correta. Viu? B. Os sólidos apresentam máxima organização interna, ou seja, as moléculas ficam bem próximas umas das outras, e suas partículas efetuam movimento de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Isso é verdade ou é falso? Os sólidos, eles são bem organizados? Ele fica perto um do outro? Sim ou não? Sim. 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 E suas partículas, os movimentos dela, é sempre em ponto de equilíbrios? Sempre é correto o movimento? Sim. Viu? Sim. Então, a letra B também está correta, viu, Juninho? Não é falso, não. É verdadeira B, tá? Vamos para C. As partículas se encontram mais distantes uma das outras nos líquidos? As partículas ficam mais distantes no líquido ou no gás? No gás. Ah, ele está dizendo que é no líquido, ó. Então, já encontrei a falsa, né? Resposta incorreta, letra C. Beleza? Suave, né? Beleza. Quem pode ler a 3? Júlia. Cadê a Júlia? O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Pessoal, só um minuto, Júlia. Todo mundo conhece a naftalina? Sim. Aquela bolinha branca que nossos avós costumam usar na gaveta para proteger contra barata, contra inseto. Vocês já viram, né? Sim ou não? Beleza. Já. Então, vai, Júlia, continua. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm sua massa constantemente diminuída, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Gente, olha só. Vamos analisar o que está acontecendo. Está aqui a bolinha de naftalina. Com determinado tempo, ela vai diminuindo a massa, diminuindo, até sumir. Ou seja, ela estava no estado sólido e passou para o estado, quando sumiu, para o estado gasoso. Como é que a gente chama esse fenômeno?
Do sólido, Sublimação. isso, do sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação. Resposta, letra B de bola. Viu? Beleza. Show de bola. Continuando, né? Vamos para a quarta questão. Ítalo, lê para nós a quarta. A pressão ambiente, o iodo, tem pontos de fusão e de ebulição superiores a 100 graus. Um estudante colocou o iodo sólido em um frasco limpo que foi hermeticamente fechado. O frasco ficou absoluto, repousa a temperatura ambiente. Após algum tempo, notou-se a formação de cristais de iodo na tampa do frasco devido a... Gente, olha só, vamos analisar o que o Ítalo leu aí. Ele pegou e colocou o iodo dentro de um frasco, fechou, tá? Esse iodo que ele colocou dentro do frasco está na forma sólida. Só que ele está dizendo que o iodo ele tem temperaturas de ebulição maiores que 100. Gente, maiores que 100. Esse estado é o quê? Líquido ou gasoso? gasoso. Pronto, então ele está dentro da estrutura do recipiente, ele está do estado sólido para o estado gasoso. Que fenômeno a gente chama? De sublimação. Então, a resposta é sublimação do iodo. Letra B. Letra B de bola, tá bom? Deixa eu ver. Camille tá aí, tá? Ah, não? Não tô vendo a Camille. Tá, a Camille tá. Camille, dá para ler a 5? Observe. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. Segundo, uma vasilha de água deixada no freezer. Terceiro, uma vasilha de água deixada no fogo. Quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Tá bom, vamos. Obrigado, viu? Obrigado aí, Camille, pela leitura, Júlia, o Ítalo, o pessoal que leu aí, obrigado, tá? Vamos continuar aqui, ó. Gente, uma pedra de naftalina deixada no armário. O que vai acontecer com essa pedra? Essa pedra de naftalina, ela vai diminuir até sumir, ou seja, do sólido para o gasoso. Que fenômeno é esse, gente? Sublimação. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Já está fora C, já está fora D, já está fora E, tá? É assim que a gente resolve a questão, para não perder, tá? Vamos para a segunda questão. Uma vasilha de água foi deixada no freezer. O que vai acontecer, gente, com essa vasilha de água deixada no freezer? Ele vai virar o quê? Gelo, então é solidificação. Solidificação. Resposta, Sara aí, João Lucas, o Juninho, letra A. Muito bem, viu, gente? Vocês estão afiados, hein? Coisa boa. Significa dizer que está tendo aprendizado, pelo menos, né? Nessa dinâmica. Vamos lá, continuando aqui. Possivelmente a última questão que a gente vai resolver, já são 1h33, a hora passa muito rápido. Deixa eu ver aqui, eu vou pedir para a Joana para encerrar. Sexta questão, Joana, a questão do Enem, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Pode ser? O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores, quando já foi absorvido calor suficiente. Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a Evaporação também. Tomé, o teu microfone tá mudo. Pera. Melhorou aí? Voltou? Voltou. Sim. A água ela estava no estado líquido, ela recebeu uma certa quantidade de energia e começou a evaporar, certo? Tudo bem?
Vocês acabaram de resolver uma questão do Enem. Olha, vi que não é essa Se eu dificuldade. fazer o Enem nesse ano e cair uma questão dessa, eu vou sentir tão feliz. Pode ser que caia, Stephanie. Gente, eu queria agradecer, tá? A participação de vocês. A maioria aí que eu pedi para ler, participar, estavam prestando atenção. Obrigado, tá? Desculpa alguns atrapalhos extras, né? Porque eu não estou no meu ambiente de casa, estou na escola, então acaba atrapalhando um pouco, tá? E assim, vocês vão ficar com uma atividade para casa porque a gente já está em casa, né? A questão 7 até a questão 17, tá bom? A gente fecha esse primeiro capítulo. Eu acredito que na próxima semana vai ser revisão para vocês fazerem a avaliação. A gente ainda não sabe como é que vai ser o planejamento. A gente vai falar para vocês depois, tá bom? Eu agradeço a participação e fica aí com a próxima aula de vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.